Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel. Esta é a nossa aula de desenvolvimento de sistemas para web. Hoje nós vamos falar sobre frameworks para desenvolvimento web. Bom, nessa aula nós vamos saber o que é desenvolvimento para web, o que são frameworks, as vantagens e desvantagens de um framework para web e os exemplos de frameworks para desenvolvimento web. Desenvolvimento para web. Desenvolver uma aplicação web completamente do zero é uma tarefa árdua e muito mais demorada. Atualmente, essa tarefa é como reinventar a roda, desnecessária e despende tempo demais. Por isso, existem os frameworks para desenvolvimento web, para diminuir o tempo gasto e nível de complexidade. Os frameworks para desenvolvimento web ajudam no desenvolvimento rápido e seguro de aplicações, mas cada linguagem tem particularidades e seus respectivos frameworks. O que são frameworks? Em geral, os frameworks funcionam como uma biblioteca de arquivos que armazena diversas funções básicas para o desenvolvimento de uma aplicação. Com o aumento dos padrões das aplicações web e da complexidade da tecnologia necessária para esses apps, os frameworks se tornaram ferramentas indispensáveis para os desenvolvedores. Ele é uma base com algumas configurações básicas para você desenvolver suas aplicações em cima. Seu conjunto de classes tem como objetivo a reutilização de arquiteturas de software como um guia para uma solução em um domínio específico de software. O desenvolvimento de uma aplicação depende de diversos fatores, principalmente a linguagem de programação. Cada uma delas é única quanto à maneira de desenvolver. Ao conhecer as tecnologias do framework escolhido, o desenvolvedor é capaz de fazer modificações para que este framework atenda a todas as suas necessidades. Sendo assim, o principal objetivo de um framework para desenvolvimento web é a resolução de problemas recorrentes, utilizando uma abordagem genérica. Isso permite ao desenvolvedor menos tempo na resolução destes problemas, evitando reescrever o software. Vantagens e desvantagens de um framework para o web. Vantagens: a produtividade, os padrões de codificação e processos, o aproveitamento e reutilização de código, a segurança, a extensibilidade e a rede de apoio de outros desenvolvedores, ou suporte. Desvantagens: a curva de aprendizagem. O processo de aprendizagem de um framework pode ser lento. Dependência: uma aplicação criada com um framework dificilmente será compatível com outro. Vício do programador. Um vício ao utilizar um framework pode tornar o programador negligente em relação ao conhecimento da linguagem nativa. Exemplos de frameworks para desenvolvimento web. Laravel para PHP. Este framework é focado em desenvolvimento rápido para PHP. Seu principal foco é a performance. Ele é livre e de código aberto, além de permitir que você trabalhe de forma estruturada e rápida. Com o Laravel, você começa a trabalhar nos seus projetos rapidamente. Além de economizar muito tempo e trabalho com acesso às funções, como autenticação de usuário, gerenciamento de sessão e cache. O Laravel é completo e possui inúmeras funcionalidades e todas as ferramentas que você precisa para construir uma aplicação PHP moderna. Ele possui um direcionamento para a escrita de códigos bonitos e refinados, utilizando o padrão PSR2. Ele obedece às boas práticas de escrita, o que reitera o slogan, o framework PHP para artesãos web. Django para Python. Django é um dos frameworks para desenvolvimento web mais rápidos do mercado. Escrito em Python, ele possui estrutura Model View Template. Django utiliza o princípio DRY, Don't Repeat Yourself, onde você faz com que o desenvolvedor aproveite ao máximo o código já feito. Aplicações desenvolvidas com a maior quantidade de aproveitamento de código possível, evitando a repetição. O padrão MTV, Model Template View, é basicamente Model, onde acontece toda a interação com o banco de dados. Template, onde acontece a renderização dos dados para uma visualização mais intuitiva. Em outras palavras, é a interação do usuário com o site.
View, lógica sobre dados. É a camada responsável pelas regras de negócio do sistema Django. Além de permitir o desenvolvimento rápido e com o princípio de evitar ao máximo a repetição, Django ainda fornece um administrativo que é capaz de criar, ler e excluir dados via interface. Rails para Ruby. O Rails utiliza alguns padrões e conceitos que permitem que as funcionalidades de um sistema possam ser implementadas de maneira incremental. Isso o tornou uma das principais escolhas para projetos que adotam metodologias ágeis de desenvolvimento e gerenciamento de projeto. Ele também utiliza o princípio DRY, que incentiva a fazer bom uso da reutilização de código, uma das principais vantagens da orientação a objetos. Além do DRY, ele possui como pilar o Convention Over Configuration, ou COC, o que significa escrever muito menos código para implementar uma determinada funcionalidade na aplicação. Para isso, é necessário respeitar alguns padrões de nome e localização de arquivos, nome de classes e métodos, entre outras regras simples e fáceis de serem memorizadas e seguidas. O Rails adota um padrão arquitetural chamado de MVC, Model View Control. Ele consiste em View, responsável por apresentar os resultados na página web. Controller, camada que faz o trabalho de tratar os parâmetros da requisição e direcionar para as demais camadas. Model, são as classes que representam suas entidades e também as que te ajudam a armazenar e buscar os dados. Muito bem, pessoal, essas são as referências bibliográficas. Quero agradecer a audiência de vocês, um abraço e até breve.